Olá, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar a respeito do projeto Capoeira Pedagógica. Para explicar como funciona esse projeto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara Reinaldo Velasquez, que é professor de capoeira e ministrante da capacitação Capoeira Pedagógica. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Então, estamos aqui com esse projeto aí, né, que é inovador, da capoeira nas diretrizes escolares, que se chama Capoeira Pedagógica, né? Participa também conosco a produtora cultural, que faz parte também do projeto, Ana Clara Marques. Tudo bem? Olá, boa noite, Maurício. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando a respeito da capoeira pedagógica e do potencial de aprendizado que esse instrumento tem. Para começar, então, vocês poderiam explicar o que é e como funciona, como surgiu esse projeto Capoeira Pedagógica? Então, o professor Reinaldo é professor em capoeira com bastante experiência, que ele fala daqui um minutinho, e a gente, como trabalhamos em cultura juntos, nós percebemos que existia um espaço, uma oportunidade, no sentido de trabalhar a capoeira no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, de levar esse conhecimento para as escolas, para os professores, que a capoeira pode auxiliar bastante. Então, aí escrevemos um projeto. Esse projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do município de Itajaí. E, através da Lei de Incentivo à Cultura, os recursos vêm por isenção fiscal do ISS. Então, buscamos empresas. A empresa que nos apoiou assim, de imediato foi a Brasfrigo. Então, a partir disso, pudemos começar a execução. Realizamos uma parceria com a Secretaria da Educação, com o Programa de Diversidade. É um setor da Secretaria da Educação que cuida da diversidade, da prevenção de bullying, e das questões de gênero também. E daí a idealização, né, Maurício, foi para mostrar as múltiplas funcionalidades que a capoeira tem e as capacidades que ela tem também no contexto educacional. Porque toda criança, todo adolescente, todo ser humano, ele só consegue realmente, né, ter as sensações do mundo através de um corpo. E com isso a capoeira ela tem essa multifuncionalidade. Por quê? Porque a capoeira ela não é só físico. A capoeira é uma arte que engloba todas as artes. E trazendo esse projeto junto com a Ana Clara, que ela falou agora que nós escrevemos esse projeto, mas a idealização mesmo foi para mostrar que a história do Brasil através da capoeira e chegar até o que a capoeira pode hoje ser utilizada numa ferramenta pedagógica dentro da escola. Uma ferramenta. Então, nada melhor do que mostrar para os professores, que os professores são os transformadores de vida, né? Que eu sempre falo, né? Existem dois empreendedores humanos, né? O primeiro é a família, o pai e a mãe, e o segundo empreendedor é o professor, porque o professor vê a potencialidade do aluno. Então, quando o aluno chegar para falar dentro de uma escola, por exemplo, professor, estou fazendo capoeira, estou fazendo uma arte marcial, né? Mas principalmente a capoeira, que ela engloba todas as artes, música, instrumentação, ela envolve vocabulário por causa das canções, ela é um compositor, é o artista também por causa do teatro, Poesia. Ele é o lutador, ele é o poeta, ele tem que pesquisar para poder se inteirar, ele é historiador também ao mesmo tempo. Não estou dizendo um historiador formado numa faculdade, mas o aluno ele tem que fazer... Sim, a história, né, Ana? Uhum. Para poder... A capoeira também tem envolvimento com artes plásticas através da confecção de pequenos instrumentos, objetos. E contando a história também, né, que a gente fez aquele espetáculo Raiz da Capoeira. Mas para isso, Maurício, que o professor saiba de onde veio a capoeira, porque até hoje a capoeira, muita gente pensa que a capoeira veio da África. E na verdade a capoeira engravidou no navio negreiro e nasceu no Brasil. Isso a gente bota especificamente nessa capacitação. E ela se tornou patrimônio imaterial da humanidade. Como que aconteceu toda essa parte histórica, desde 1500, passando pela abolição da escravatura, passando ali pelo Partido Liberal, Partido Conservador, passando
pela era Marechal Deodoro da Fonseca, chegando na era Vargas, chegando ali a ser nos anos para poder se tornar patrimônio imaterial da humanidade, das senzalas para o mundo. Como que isso aconteceu, né? E nós tivemos na Secretaria Municipal de Educação, no auditório, no dia 4 de julho, uma capacitação. Na verdade, foi a segunda etapa, a segunda turma, né? Acredito, dia 4 de julho, em que professores itajaienses participaram nessa capoeira pedagógica e diversidade cultural brasileira. A atividade, ela envolveu os profissionais de educação do município de Itajaí, não só da rede municipal, mas também tinha profissionais da rede particular, de ensino, da rede estadual. Como é que tem sido essas experiências, tanto na primeira quanto na segunda turma? Houveram mudanças? Nós temos convidado todos os profissionais relacionados à educação, porque não é exclusivo para o professor de dentro de sala de aula. Às vezes a pessoa tem uma outra função, é um supervisor, é um moderador, ou mesmo é uma universitária de pedagogia, estagiário numa escola. Então, todos os profissionais envolvidos na área da educação está aberta a participação, né? Instituições também, né? Sim, a PAI também está convidada, porque as instituições, as ONGs, elas trabalham com a questão da educação, com o aprendizado, talvez não um aprendizado formal, mas justamente o aprendizado informal, né? Então também é bem interessante, porque completando todo esse conteúdo da história da capoeira que o professor transmite, também se demonstra claramente como o aprendizado, ao fazer a capoeira, o quanto isso exercita, o quanto amplia as conexões cerebrais da criança, ou mesmo do adulto, né? Eu também faço capoeira e também sinto o quanto isso melhora o reflexo, melhora a tomada de decisão, melhora a concentração. Então amplia a nossa capacidade mental. E isso é importante, porque não é só assim que é importante ter 1 hora de aula de capoeira, mas 1 hora de aula de capoeira vai fazer com que o aluno aprenda melhor matemática, que ele se desenvolva melhor na aula de português, que ele compreenda melhor uma aula de ciência, de história. Isso, e porque, na verdade, Maurício, isso que a Ana está falando é muito importante, cabe muita importância, né, nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, porque, de repente, muitas pessoas não conseguiam entender por que a gente está fazendo, né, essa capacitação para professores da rede de ensino, de matérias exatas, português, matemática, história, porque, na verdade, esse é um conjunto, é uma força-tarefa que nós temos hoje, porque quando esse aluno vai para dentro da escola, né, ou ele chega dentro de uma instituição, seja qual for, todos os professores, diretores se tornam, eles se conectam todos, né, para que esse aluno ele tenha um melhor aprendizado. Aí entra também, daqui a pouco, as múltiplas inteligências que a capoeira tem. Então, uma criança, para pegar essa parte motora dela, ou seja, do amadurecimento motor da criança, para ela poder aprender uma escrita, ela precisa da psicomotricidade fina, ela precisa da ampla, ela precisa da parte sensorial para poder ter uma ação e reação. Né? Nós falamos sobre muito hoje, que é a palavra que está muito hoje em moda, né? Que é o empreendedorismo. O que um empreendedor faz? Né? Ele precisa ter o start, mas para isso nós precisamos ter um treinamento, que esse treinamento vem pelas sensações do corpo humano, né? Que você tem que muitas vezes estar escutando, interpretando, você tem que estar se movimentando. Então, isso começa, nós podemos ver hoje que está surgindo várias síndromes, né? Síndrome do pensamento acelerado, síndrome da tela, porque as pessoas estão ficando muito hoje paradas. E quando elas precisam utilizar em sua volta essa parte sensorial, né, Ana? Sim. Elas acabam perdendo alguns starts, ou seja, o time. E para isso nós precisamos hoje realmente fazer uma força-tarefa nas crianças. A capoeira se torna como que ela se torna uma ferramenta? Para você conectar o aluno com português, por exemplo, chega lá o professor de português com o professor de capoeira, ou, né, que está lá nessa escola. Olha, nós temos o tema X para poder fazer. O professor traz isso aí para dentro dos alunos, porque os alunos estão gostando da atividade, isso aí se torna uma forma de poesia, uma forma de interpretação de texto, a música é uma interpretação de texto, e assim por diante em todas as matérias exatas.
E o feedback nesses 2 encontros, como é que os professores perceberam que ali estavam recebendo de fato um conteúdo que teria e tem muito a contribuir no ensino? Olha, pela avaliação, nós fizemos uma avaliação, né? E pelas respostas, eles avaliaram que o conteúdo a respeito, porque o conteúdo a respeito de capoeira foi inovador, ampliou o conhecimento que eles tinham e é relevante na carreira deles e a respeito da temática da diversidade, que isso é um segundo tema dentro do mesmo projeto, né, que é a questão das diretrizes curriculares e do ensino da diversidade cultural. Então, as avaliações foram bastante positivas. E colocando essa parte da roda de capoeira, que a gente colocou ali como se fosse uma sociedade, né, que a gente coloca para eles, que a capoeira ela não discrimina, a capoeira inclui, indiferente biotipo, porque a capoeira não é uma religião. Esse é um tabu que tem que se quebrar muito, né? Também um preconceito que foi ganhando... Foi ganhando corpo, né? Corpo Porque muitas vezes as pessoas elas confundem todas a cultura dos afrodescendentes como que tudo fosse coisa de religião. E é muito importante também quebrar isso. O que é religião? E também o que a religião afrodescendente faz? O que é capoeira? Que a capoeira não é religião, por que tem o instrumento, como o instrumento entrou para disfarçar ela numa dança, em que período que foi, o porquê que foi, aí a gente entra numa forma muito grandiosa que a história não conta, né? E a capoeira não discrimina por religião, por tamanho, por biotipo, por força física, por etnia. A capoeira é uma sociedade, né? Uma sociedade onde por qualquer tipo de deficiência você também pode fazer. Então são várias lógicas e várias combinações e várias conexões, né, interrelacionadas que a gente consegue mostrar a capoeira de um novo nível e de uma nova forma, que está hoje no Brasil todo e no mundo todo, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participam conosco o professor de capoeira Reinaldo Velasquez e também a produtora cultural Ana Clara Marques. Nós estamos falando a respeito do projeto Capoeira Pedagógica, que está oferecendo capacitações aos professores de Itajaí com relação à capoeira e a forma que ela pode contribuir no ensino dos alunos. Bom, Reinaldo, pode falar um pouquinho da Abadá Capoeira? Essa é uma associação, é isso? Sim. E qual o vínculo dela com esse projeto Capoeira Pedagógica? Certo. Maurício, então o que acontece? Eu faço parte da Associação Brasileira de Apoio ao Desenvolvimento da Arte Capoeira, que significa Abadá Capoeira. Eu sou formado em Educação Física e também trabalho com essa parte também de desenvolvimento humano, que é um curso chamado Enneagrama, Del Carnegie, né? E juntando tudo isso, a Abadá a Abadá Capoeira hoje está em todos os estados do Brasil, em mais de 60 países, com trabalho científico na parte do desenvolvimento, tanto pessoal e tanto físico do ser humano. A Abadá se preocupa não só o jogo pelo jogo, mas a Abadá se preocupa muito na formação de um ser humano melhor, um ser humano que tenha responsabilidade, é empreendedor e principalmente, né, que através dessas múltiplas competências que tem a capoeira, ele se transforma num agente transmissor, né, e condutor do conhecimento. Tá? Então, por exemplo, eu estou na Abadá Capoeira já há mais de 20 anos, né, e ainda sou professor. Então, valorização do mestre, né, como percursor e mantedor do conhecimento para desenvolvimento das pessoas. Temos vários livros publicados para o desenvolvimento físico, desenvolvimento motor. Temos agora na Universidade do Paraná, no próximo mês agora, o Abadá Científico, onde vários professores da Abadá Capoeira mostram
trabalho científico, até a capoeira pedagógica que a gente está fazendo aqui, vai ser de uma das pautas, né, que a gente vai estar fazendo nesse evento, tá ok? Mostrando a ferramenta rica que é a capoeira no desenvolvimento motor, psicológico e principalmente, né, na mudança de comportamento e mentalidade que dá para se colocar através desse trabalho. Tá? Então a Abadá Capoeira hoje, cientificamente, nós queremos ajudar a capoeira. A capoeira. Porque só a Abadá Capoeira hoje existe, lógico, eu posso falar da Abadá Capoeira, mas existem outras instituições. Mas a Abadá Capoeira se preocupa realmente com a integridade de uma totalidade do ser humano como um todo. Vocês poderiam falar um pouquinho a respeito da metodologia, porque a temática também dessa capacitação capoeira pedagógica é o desenvolvimento cognitivo, você até falou um pouquinho a respeito disso, cognitivo integral do aluno utilizando a metodologia Abadá Capoeira. Mas como que ela pode ser aplicada, essa metodologia, como que ela foi desenvolvida, porque até a gente não tem o vídeo para passar agora no programa, mas no canal do YouTube da Câmara de Vereadores vai a reportagem que nós realizamos no dia da capacitação, e uma das didáticas ali era que você pedia para que o movimento fosse um pouco de ataque, um pouco de esquiva, um pouco de ataque, um pouco de esquiva, e com isso jogando, né, às vezes com perguntas e respostas. Dando um exemplo bem grosseiro. Mas como é que ela vai se refinando nessa proposta pedagógica, aliando todas as disciplinas? Pode falar um pouquinho? Então, nós usamos uma metodologia de fazer com que a pessoa utilize a sua memória e a sua mentalidade. Então, por exemplo, nós temos um básico da capoeira, onde você vai ter que memorizar. O que é utilizado aqui em Itajaí, hoje é trabalhado na Espanha, no Japão, na Inglaterra, que é um básico da Abadá. Ou seja, ação e reação. Então, o que é a capoeira? A capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Digamos que se ele ataca um golpe, eu faço uma esquiva e eu ataco de novo. Então, isso seria como se no desenvolvimento pessoal da criança, eu pergunto alguma coisa, a brincadeira aquela que eu faço, né, a dinâmica, né, de pergunta e resposta. Por exemplo, hoje o professor quer integrar uma turma. Como é que ele pode... Alguma das técnicas, né, que eu faço hoje nas minhas capacitações, nossas palestras, que aí entra a parte do desenvolvimento humano. Tem uma turma, o professor quer integrar os alunos, a gente pode fazer uma técnica com ele, que não precisa ser corporal, de pergunta e resposta. Então chegamos eu e a Ana, por exemplo, aqui, colocamos na frente um do outro e começamos. Ana, qual é que é seu nome? É Ana Clara. Quantos anos você tem, professor? Eu tenho 45 anos. Qual é a tua especialidade? Eu sou mestre em gestão de políticas públicas. Professor, qual a sua formação? Eu sou formado em educação física e também em desenvolvimento humano. Você costuma viajar? Adoro viajar, mas tenho poucas oportunidades. E o professor? Você entende? Então, nessa dinâmica, nós conseguimos fazer com que todo mundo se integre dentro da sala de aula. Essa é uma das dinâmicas. Isso vai trabalhar o quê? Percepção. Que a capoeira, na hora do jogo também, físico, ela trabalha a percepção. Ela tem que escutar a música, interpretar, ela tem que jogar. Ou seja, quando eu jogo um golpe no colega, eu tenho que mais ou menos mentalizar o que ele vai fazer e automaticamente tudo não é improvisado, tudo é treinamento. Então nós mostramos para os professores que dentro da capoeira podemos trabalhar português, matemática, porque o meu TCC e uma especialização foi as múltiplas inteligências de Gardner dentro da capoeira. Então a roda de capoeira se trabalha várias inteligências. Então, para você ser bom de capoeira, não precisa você ser um bom atleta. Mas você pode ser um bom compositor, porque a capoeira precisa das músicas. As músicas são da atualidade, são campanhas. Não tem nada a ver com religião, né? Porque uma vez aconteceu o seguinte, Maurício, só para te colocar. Estou dando aula numa escola, daqui a pouco o aluno chega, ele gosta de capoeira, ele melhorou a sua coordenação motora, ele melhorou seu vocabulário. Você lembra, né? Que ele pegou... Ele era uma pessoa tímida, ele acabou sendo uma pessoa mais extrovertida. Aí um dia ele chega chorando o menino em casa porque a família dele é evangélica.
e ele pega e fala assim, professor, eu não vou mais poder fazer capoeira. Eu assim, mas por quê? Ah, porque eu não posso fazer porque por causa do berimbau, por causa da parte de religiosidade da capoeira. Eu falei assim, filho, a capoeira não tem nada a ver com religião. Quem tem religião é o Neymar, a seleção brasileira não tem religião, né? Então, aí eu pedi para ele, fui falar lá com o pastor, fui na igreja dele falei com a mãe dele, tudo, deixaram o menino praticar capoeira. Então é muito importante hoje, por isso que os judeus fazem capoeira lá. Então o que acontece, gente? É muito importante saber a história do nosso Brasil, a identidade do nosso Brasil. O nosso Brasil foi feito de vários episódios. E no momento que os professores são capacitados, eles podem passar essa informação mais clara para os pais, acontece o seguinte, a gente já começa a parar com uma coisa que se chama discriminação e preconceito, né? Então, a capoeira hoje, ela consegue integrar, como eu vou falar mais novamente, o pessoal de várias religiões, o pessoal de várias formas físicas, o gordinho, é aí que entra as múltiplas inteligências de Gardner dentro da capoeira. Porque ali nós vamos trabalhar o teu potencial, ou as tuas facilidades ou as tuas dificuldades. E aí você começa a se descobrir. Esse é o grande interesse. Ana, há uma lei federal que garante o ensino da diversidade e, aliás, do resgate da história afro-brasileira. Isso. Trata-se da Lei 10.639, que ela foi instituída em 2003, e ela é uma lei para a diminuição das desigualdades na nossa sociedade. E dessa forma, obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, os professores teriam que procurar formas de, dentro do currículo, todos os professores, né? Porque não existe uma disciplina de diversidade. Então, em matemática, em ciências, em história, em geografia, de colocar os seus conteúdos abordando também a diversidade. E isto é uma dificuldade prática para os professores. Todas as escolas no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, falam sobre isso. Mas fica muito pontual. No dia 13 de maio, que foi a abolição da escravatura, também falam sobre isso. Mas não como de uma forma geral. E o importante, o objetivo, é justamente diminuir as desigualdades étnicas e as desigualdades nas relações étnico-raciais. Então, nós precisamos que os alunos de etnia afrodescendente e indígena sintam-se visíveis, que hajam exemplos, que quando se falar, vamos falar da história, que os personagens da história não sejam só de outras etnias, mas que se mostre os heróis negros, que se mostre que Machado de Assis era mulato, que se mostre que... Até mostrar essa parte, né? Desculpa falar, mas mostrar também a grandeza, que foram mais de 4,5 milhões de africanos que vieram para cá. E o que acontece? Eles trouxeram, quem veio para essa região aqui, não foi analfabetos, foram reis, rainhas, né? Foram guerreiros que vieram para cá. E junto com isso, é por isso que o único continente, o único local que teve quilombo foi o Brasil. O único lugar que tem essa diversidade grande de culturas é o Brasil, né? Por quê? Porque para cá veio a nobreza para cá. Então, se você vê hoje, em nenhum país tem a grandiosidade de culturas, de inteligências, de criatividade quanto o brasileiro. Porque o nosso Brasil ele foi feito de episódios. Segunda Guerra Mundial, que vieram os europeus. Antes disso, esse episódio da escravidão, que veio para cá os africanos, né? Os índios já estavam aqui. E tudo isso é incluído que forma a nossa identidade, Brasil. Então nós somos, né, descendentes de brasileiro. E descendente brasileiro é essa mistura, dessas três. E para isso nós temos que, essa lei nada mais é para mostrar, né, a diversidade de grandezas culturais que vieram do povo africano para cá. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito dessa lei, se ela está sendo aplicada no ensino em Santa Catarina e no Brasil. Voltamos em seguida, até já.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje falamos a respeito do projeto Capoeira Pedagógica. Estão conosco o professor de capoeira e ministrante do curso, Reinaldo Velasquez, e também a Ana Clara Marques, que é produtora cultural. Encerramos o último bloco falando da legislação federal a respeito do ensino da cultura, da história afro-brasileira. Mas a gente também tem leis municipais que garantem o estudo aí da capoeira. É isso? As leis municipais começaram em 1993 e foram sendo ampliadas até 2005. E no início, a primeira lei dizia do ensino de cultura afro-brasileira para as séries iniciais, para a educação infantil. Depois isso se ampliou para toda a educação fundamental, né, para o ensino fundamental. E hoje em dia, a lei municipal ela abrange o ensino de cultura afro-brasileira, história afro-brasileira, desde a educação infantil até o ensino médio, e tem um artigo exclusivo da obrigatoriedade do ensino da capoeira como um dos ícones, né, da cultura afro-brasileira. Ainda não estava sendo aplicada de forma integral. Ainda não está, então? Ainda não está. Ainda não está. Na verdade, o projeto ele vem apenas para dar um suporte ali. Sim, pequeno ainda, né? Sim, o projeto vem para mostrar que realmente, se a lei for colocada em prática, vai ter outros benefícios. A gente sai da curva em virtude que como a Ana falou agora, né, a produtora falou agora, muitas vezes se lembra da cultura só no mês de novembro, com festividades. Mas nós temos que fazer com que a identidade, o que é uma identidade? A identidade mostra que você existe. Para o Brasil existir, temos que mostrar a história do Brasil de uma forma mais específica e acadêmica, não tão empírica muitas vezes, né? E é isso que precisa se fazer. Não é dizer que não existe um mundo de coitados aqui, existe um mundo histórico, que é isso que nós temos que colocar. Que muitas vezes quando se fala, né, Ana, Maurício, quando se fala assim, nós temos que falar alguma coisa sobre o negro, se fala sobre escravidão. Mas, para um pouquinho, nada veio de uma descendência de escravidão. É a mesma coisa que a gente falar que todos os europeus vieram da Segunda Guerra Mundial. Eles são descendentes da Segunda Guerra Mundial. O judeu é descendente do Holocausto, né? O negro não é descendente da escravidão. O negro é descendente da África. E como é que ele era na África? Como é que ele chegou aqui? E quais são os episódios? O que ele contribuiu aqui? E como é que foi? Eu sempre estava falando esses dias que é o seguinte, não existe um filme falando sobre escravidão no Brasil. Você já viu algum filme? Fale de um filme, todos eles são em inglês ou americano. Amistade, 11 anos, né? Mas agora, um filme que fale realmente como foi a escravidão. O porquê que foi. Quando Rui Barbosa queimou todos os documentos. Por que existiu o Partido Liberal, o Partido Conservador? A lei que Marechal Deodoro colocou depois da abolição da escravatura. Né? Por que o Morro do Vidigal se chama Morro de Vidigal? O que era Fernando de Noronha naquele tempo, quando do Império? Então nós temos que trazer essa história. Por que Getúlio Vargas liberou a capoeira no Brasil? Então é isso que nós falamos nas nossas palestras, nossas capacitações para professores, que nós estamos fazendo aí diretamente de toda Santa Catarina, levando para o Rio Grande do Sul também, que é informar a história do Brasil de uma forma fidedigna, para que o nosso adolescente, para que nossa criança, realmente ele cresça sentindo o que é o Brasil, que ele se sinta brasileiro. Porque a violência e o preconceito vai acabar quando a gente conseguir fazer com que o adolescente se integre, né? Quais as próximas etapas do projeto? Então, continuando esse trabalho do ensino da capoeira como ferramenta, né, para o ensino, para o desenvolvimento cognitivo, a gente passa por toda a parte da capoeira da educação da diversidade. E a última etapa é um seminário. O seminário tem a temática educação, inclusão e diversidade. Na parte de educação, continuamos essa questão da educação nas escolas e do conceito de cultura, né? Na parte de inclusão, virá o instrutor Josimar de Araújo, que ele é especialista em
também utilizar a capoeira para o ensino de pessoas com deficiência. Ele atua com múltiplas deficiências e vem falar justamente do quanto a capoeira beneficia o aprendizado da pessoa com deficiência. E como trabalha também, digamos assim, ó, o Josimar, ele é o instrutor vermelho, né? Ele já escreveu 3 livros sobre capoeira para qualquer tipo de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. O que a capoeira ajuda para as pessoas que têm um tipo de deficiência? Visual, auditiva, física, né? O que ela ajuda nessa parte corpórea? Da inclusão dela dentro do contexto social. Então é muito importante no dia 26, né, Ana? Todas as entidades... Dia 26 de setembro? 26 de setembro, vai ser aqui na Secretaria de Educação. Que horas? Começando... Vai ser o dia todo. O dia das todo? Das 8h30 até as 5h30, com intervalo no almoço. Público-alvo, profissionais de educação. Mas então E a gente entidades. amplia Tá para aberto. todas as entidades relacionadas, todas as entidades que façam algum tipo de trabalho filantrópico, algum tipo de trabalho... APAI, Amor Padão, todas as entidades que tenham... Capoeira também tem esse aspecto de incluir, inclusive, a quem tem algum tipo de limitação, de... Porque esse é o mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive é um mundo de diferença. Os nossos filhos são diferentes da gente, a nossa família é diferente da gente. E no momento a gente vai se sentir mais feliz quando a gente tiver essa palavra tolerância no nosso contexto geral, né? Tem um tópico que a gente ainda não falou, é que nas capacitações se fala também sobre direito cultural. A doutora Flávia Cristina de Oliveira Souza é que fez nessa última capacitação trazer sobre o direito à cultura, a importância da diversidade, como a lei, a Constituição brasileira, no artigo 215, 216, ela coloca que é um direito o exercício de suas tradições, da sua forma de viver, da expressão cultural e artística, é um direito do cidadão. E o Estado tem a obrigação de garantir esse direito. Portanto, os alunos têm o direito de que a sua forma de vida seja vivenciada na escola também. Entende? As expressões artísticas, as tradições, as expressões culturais, as formas gastronômicas. Isso, que todas as pessoas tenham que todos os alunos tenham realmente essa informação. É direito de todos os alunos ter essa informação. Obrigado, Ana Clara Marques, e também ao Reinaldo Velasquez pela participação aqui no Câmara Aberta. E esse programa, esse projeto Capoeira Pedagógica para 2020 em Itajaí vai acontecer? A intenção? Nós esperamos que sim. Com certeza nós esperamos que isso aconteça, porque é uma forma de informar toda a sociedade, todos os professores sobre seus direitos e essa parte da inclusão, né? E agradecemos aqui, Maurício, pelo espaço. Obrigado e sucesso no projeto. Muito obrigada. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.